Oficina Distrito HQ. Olá, pessoal. Vamos lá com a nossa quarta aula do Oficina Distrito HQ. Nós já tivemos aí três aulas, três videoaulas, né, e duas lives muito proveitosas. E a gente vai dar sequência nessa conversa, né, que a gente começou a falar na live anterior, né? A gente falou sobre a construção do corpo humano. Deixa eu ajeitar meu boletim que eu. A gente falou da construção do corpo humano, das proporções, da importância das formas da construção da imagem. A gente falou sobre a charge, o quadrinho de uma imagem só, né? E a gente vai avançar, né, nessa conversa. O que a gente vai conversar hoje vai ser sobre o cartoon, sobre a imagem cartoonizada e a importância dela no quadrinho, né, e como ela é utilizada em como existem várias aplicações, né, para a imagem do cartoon. Quando a gente pensa nessa utilização do cartoon nos quadrinhos, a primeira coisa que vem em mente, né, em termos de estudos das histórias em quadrinhos, é exatamente o livro Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Lógico que existem várias outros trabalhos escritos sobre o cartoon, né? Mas ligado ao quadrinho, esse é o mais popular, talvez o mais conhecido trabalho a falar sobre essa relação do cartoon com o quadrinho, né? O Scott McCloud ele faz um levantamento ali, né, não muito acadêmico, né, já que ele não, né, uma grande questão com relação ao livro dele é essa uma certa pretensão acadêmica que ele não preenche, mas que instintivamente, né, vem carregado de várias ideias, vários conceitos interessantes para a gente trabalhar, para a gente ter em mente. Uma das questões que ele trata com bastante atenção, né, e que para ele vai ser o principal, o carro-chefe da importância do quadrinho aí, vai ser a relação que o MacLeod aponta sobre o fato do desenho simplificado, né, dessa tendência do ser humano a uma pareidolia, né? O que é a pareidolia, né? Pareidolia é essa tendência do ser humano de identificar um rosto em todas as coisas, né? É um termo que é muito usado quando a gente fala, por exemplo, de aparições, né? Quando você vê um rosto numa mancha, né? Ou viu a face de Maria no fundo da xícara de café e coisas desse gênero, né? São geralmente atribuídos a essa pareidolia, que é essa capacidade do cérebro humano identificar rosto, né? Em qualquer imagem, em qualquer abstração, né? Pode-se dizer que essa é uma habilidade, por exemplo, que é fruto de uma relação de sobrevivência, né? Essa necessidade de identificar o outro, né? Em outro ambiente. E para o MacLeod, isso é uma forma de trazer o leitor para dentro da leitura, né? Para dentro do quadrinho, né? De acordo com ele, existe uma diferença entre a maneira como nós vemos o mundo, o detalhamento que a gente vê, né, à nossa volta, e como que, em contraste, né, nós não conseguimos nos ver com o mesmo nível de detalhamento, né, e esse contraste entre esses elementos é que é capaz de ser uma ponte para dentro da narrativa, para dentro da página de quadrinho, né? O cartoon, né, quando a gente fala sobre criação de personagem, a nossa oficina é uma oficina de quadrinhos, né? Mas a criação de personagem é uma atividade que é feita para qualquer mídia, né? Desde, sei lá, teatro, da literatura, mas esse dar forma física e uma estética do personagem
né? Uma característica que a gente vai encontrar muito próxima do quadrinho, que é na animação, por exemplo, né? A animação também trabalha com essa construção do personagem em termos visuais, construtivos, né? De maneira muito significativa, assim, dar significado para essa forma do personagem. E dessa maneira, o grande objetivo, por exemplo, da animação, quando pensa em criar um personagem, né? Ela está preocupada com dois valores básicos, que é primeiramente do reconhecimento, né, de você reconhecer o personagem com facilidade, e em segundo, o valor de repetição, né, que, como eu já tinha dito antes, é um aspecto narrativo do quadrinho que é muito importante, a repetição do personagem, de maneira que o leitor possa identificar o personagem de um quadro para o outro, de uma página para outra, trabalhando esse perfil visual do personagem de uma maneira que ele possa ser reconhecido e reproduzido. Essa criação do personagem destinada a, a, a esse entendimento, ela necessariamente não é uma obrigação, né? Principalmente quando a gente fala sobre quadrinhos como uma forma de expressão, né? Que você não está muito preocupado com a recepção desse quadrinho ou com o sucesso comercial desse quadrinho, né? É, um tipo de quadrinho mais elemental nesse sentido, mais não tão engajado, né, nessa questão industrial, né, ele não precisa se preocupar com isso, né? Você trabalha com o seu traço e a partir do seu traço você desenvolve um personagem que a sua história está pedindo e principalmente que a sua mão lhe oferece. Mas é sempre legal a gente pensar nesses elementos, pelo menos ter em mente, né, essas possibilidades de criação. Um dos elementos que são muito importantes para a gente ter esse valor de reconhecimento, de repetição, a gente pode encontrar no uso frequente que os criadores de personagem vão fazer da silhueta, né? Para dar um exemplo para vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aqui é possível a gente, né, observar quantos personagens, né, são reconhecíveis nessa imagem, né, para a gente ver o valor que a silhueta tem na criação do personagem, né? Desde do Mickey, né? A posição das orelhas do Mickey, que sempre no início, né? Sempre teve uma posição difícil de você identificar, que está ligado à forma com que o Walt Disney foi criar o personagem, né? Passando aí pelo Pato Livre, pelo Fred Flintstone. A gente tem alguns personagens mais novos aqui, como o Sirigueijo, né? Que dá para a gente observar aqui como que eles são reconhecíveis, né? Até Olivia Palito, né? Ela é bastante reconhecível nessas imagens. Não tem uma imagem aqui que não seja facilmente identificável, né? E esse é um objetivo quando se cria personagens para o desenho animado, né? Essa essa identificação, né, do personagem com facilidade, né? E em segundo lugar, vai ser esse valor de construção, né? De construção do personagem. Como a gente pode ver aqui, né? A gente tem um guia de construção aqui da imagem da imagem do personagem de Scooby-Doo, né? E a gente viu como que a proporção do corpo humano ela permite com que a gente tenha um certo controle, né, com relação à medida do corpo, como desenhar o corpo com mais fidelidade ou então com mais ciente, né, do que você está fazendo. E no caso do desenho animado, que é uma mídia de repetição por excelência, né, é importante que cada frame tenha o mesmo personagem com a mesma relação entre as formas, né? E nesse sentido que o esboço ele vem como um elemento de construção muito importante, né? A relação entre o oval da cabeça do Scooby-Doo, né? Com o oval que vai formar o seu focinho, o tamanho, né? O tamanho e o ângulo dessa forma circular aqui do corpo com
a forma maior que vai fazer o peito, né? Como que as patas vão funcionar, para depois você fazer a construção do personagem dentro das proporções corretas, né? Para identificação, né? Esse, novamente, só para a gente voltar a frisar, é um aspecto clássico da animação, tá? Se a gente for observar aqui, a gente pode observar aqui essa é uma construção de um guia de construção de personagem, né? Que é muito prático, né? Muito e também clássico, tá? Se não me engano, é um guia do Tex Avery. Depois eu dou uma checada. E a gente tem o quê? A gente tem a linha de ação, né? Observa como que a gente falou sobre o poder da linha, né? Nas aulas anteriores. A relação das formas, né? É importante a gente observar, por exemplo, como que essa forma da cabeça é aproximadamente, ó, 2/3 da forma do corpo, né? Então, você já tem uma proporção para você observar aqui, né? A gente tem as linhas de construção para a gente definir exatamente os nossos centros, aqui é onde vai o olho. Observa que nesse personagem a linha do olho ela é menor, né? Ela é mais baixa, ela não é no centro, né? E aí a colocação dos outros elementos, a construção do esboço e o traço finalizado, né? Todos esses são valores de animação, mas que a gente pode trazer para o estilo do quadrinho que a gente quer, ainda mais quando a gente quer que esse quadrinho tenha um reconhecimento, né? Essa construção a partir desses elementos gráficos, da linha, do movimento, né? Que a gente vai querer dar para os nossos personagens, tá? Sendo essa a sua intenção como quadrinista, sua intenção no seu quadrinho. O uso ou não do desenho cartoonizado está ligado à maneira quadrinho que você vai querer fazer. Tá? Como a gente falou sobre a construção de um desenho mais realista em aulas anteriores, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o cartoon e a sutilidade do cartoon no quadrinho, né? Isso tudo está relacionado com a maneira com que você vai se relacionar com a sua imagem, né? A gente conversou, cheguei a conversar com vocês nas aulas anteriores sobre 3 aspectos da imagem, que toda imagem tem, né? Toda imagem, né? Vou usar aqui a capa do MacLeod para vocês observarem. Toda imagem ela vai ter 3 dimensões, né? 3 planos, né? O primeiro plano da imagem é esse plano da imagem pura, né? Esse plano dos elementos que constroem a imagem, como a gente conversou nas primeiras aulas, né? A gente tem aqui ah, uma forma quadrangular aqui no corpo do MacLeod, a gente tem um rosto oval, né? A gente tem também esses 2 círculos com o olho, né? A gente tem a linha aqui do símbolo do Zot, que é o personagem do MacLeod aqui no peito, né? Você pode reduzir essa imagem a elementos básicos, né? Construtivos, né? Como a gente viu. Essa é a dimensão da imagem, né? A dimensão é, dos elementos básicos da imagem. A outra dimensão é a dimensão da realidade, né? Como que essa imagem ela está sendo reproduzida, né? É, é, é uma dimensão da representação da imagem, né? Como que a imagem está representando o personagem, por exemplo, do Scott McCloud, né? Então é uma representação que é simplificada, né? É uma representação que vai estar ligado com o plano da imagem, mais do que um plano da realidade, né? A gente observa que esse terno é um terno de um tecido específico, mas não tem como você dizer que tipo de tecido que é, qual é o tecido da camisa,
quais as características do rosto do MacLeod. Existe um distanciamento da realidade intencional, né? E que é nesse plano da realidade que a gente percebe. E a outra, o outro plano, né, da imagem é esse plano da linguagem, né? Que a gente vai encontrar exatamente aqui no Z do Zot, né? Que a gente precisa saber o que esse Z significa, saber o que esse símbolo significa, para poder construir, né, tudo que a gente sabe sobre essa imagem. Então, isso aqui é um símbolo que só pode se saber o significado se você aprender o significado. Diferente dessas linhas que a gente pode observar como sendo a textura da jaqueta do personagem, né? Mesmo que a gente não saiba qual jaqueta ele está usando de verdade, né? A gente interpreta, né? A gente interpreta essas linhas como sendo uma textura, mas esse Z só pode ser interpretado, assim como as letras do nome Scott McCloud, assim como as letras do Desvendando os Quadrinhos, assim como essa nota musical, né? A gente só sabe o que elas são, porque a gente aprendeu, né? Então, essa dimensão da linguagem da imagem, tá? Então, essas três dimensões. E o que o Scott McCloud vai fazer é construir um diagrama, né? Um diagrama bastante sagaz, né? Aonde ele alguns dos autores de quadrinhos, né? Justamente a partir dessa pirâmide, aonde a gente tem aqui o texto, o significado, né? De um lado, a gente vai ter a realidade, e do outro, a gente vai ter aqui o plano das imagens, né? Então, esse triângulo, ele constrói de maneira bastante sagaz dentro da narrativa de quadrinhos dele. É sempre bom lembrar que Desvendando os Quadrinhos é um ótimo quadrinho para ser lido, e aonde ele vai elencar traços de autores a partir tanto pela posicionar esses traços, né, a partir da sua aproximação com a realidade, né, a partir do momento que você vai caminhando, né, você vai chegando aqui, ó, na imagem mais abstrata de um rosto, né, e esse rosto, a partir que passa desse ponto, a gente chega nesse significado que não é que é algo que só é aprendido, que são as palavras, né, nesse caso aqui. Quanto mais para cima desse triângulo você anda, você vai se aproximando do abstrato da imagem, né? E aqui a gente tem alguns exemplos desse uso abstrato da imagem, né? Observa como que aqui, ó, o quadrinho do Mark Hempel está posicionado quase próximo ali, né? Mas ainda assim próximo também aqui da linha do cartoon, né? Bem afastado aqui da realidade, né? Tem outros quadrinhos reconhecíveis aqui que dá para vocês. O Mouse também aqui, ó, bem próximo aqui dessa linha do cartoon, né? Assim como também o Donnie, o Mickey, o Charlie Brown. A função desse diagrama é entender, ter controle, né? do que você do que se está produzindo, do que está desenhando, do que você está consumindo em termos de leitura de quadrinhos, e entender como que esse processo funciona, né? Como que esse processo vai funcionar na sua narrativa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente comentar, né? Para a gente visualizar e comentar. O primeiro exemplo que eu vou ter aqui para falar para vocês é justamente esse, tá aqui, Sete Vidas, de André Diniz e Antônio Éder, uma aventura de uma pessoa em seus passados, um quadrinho bem interessante, né? O André Diniz é um escritor de quadrinhos muito competente, tem quadrinhos excelentes publicados, começou há alguns anos já a desenhar seu próprio quadrinho, que também funciona de maneira bastante interessante. E a gente pode ver nessa página de nessa página de sete vidas, como que o Antônio Éder ele vai utilizar esse cartoon, né, para contar a história que ele está contando. É um cartoon que é o traço dele, é assim que o trabalho dele, né, é assim que ele trabalha, né? Outros quadrinhos que você pode ver
com o traço dele funcionam da mesma maneira, como Chalaça, por exemplo, né, o quadrinho dele com o Sberk. E é um exemplo de um estilo, né? Mais do que uma escolha estética do cartoon, é um estilo do artista que anda por esse para esse lado do cartoon, né? Isso funciona para ele, funciona para a narrativa dele, né? Ele consegue trabalhar com linhas, ter o espaço para criar a sua linha com bastante liberdade, como a gente pode ver nesse primeiro quadro superior aqui, né? Você tem uma expressividade ali da memória aparecendo, né? E a linha vai servir ao seu propósito aqui na narração da história sem problema algum, né? Um outro exemplo já mais radical nesse sentido, né? Já mais esteticamente rico, né? É o Saindo a Percurar, aqui do mestre, né? Do Lelis, né? O mestre quadrinista aí, o mestre aquarelista e quadrinista brasileiro aí de Minas Gerais, né? O Lelis ele vai também trabalhar com o personagem estilizado, né? Mas ele vai trabalhar assim toda a estética do seu quadrinho com essa estilização. E ele constrói as suas texturas a partir desse desenho cartoonizado, né? Ah, cria uma realidade, né? Ele cria essa realidade viva e em constante movimento, né? Que o cartoon auxilia nessa construção, né? De você penetrar nessa história que está sendo contada, né? Então, o Lelis ele tem aí um outro exemplo interessante. Novamente, não é nem tanto uma opção de trabalho, mas é exatamente a linguagem do estilo, né, que o quadrinista usa no seu trabalho, né? Alguns exemplos também que a gente vai encontrar, como no Smegma Comics, né? Smegma Comics aqui, quadrinho da Beleléu, quadrinho aí que resgata, né, os quadrinhos de humor escatológico da época da MED, na época de ouro da MED, né? Quadrinho aqui do Pablo Carranza, né? A gente vê como o Pablo Carranza também ele vai trabalhar a sua tira, também vai trabalhar o seu estilo, né? Um cartoon que é bem solto, um cartoon que é bem caligráfico, né? Que aposta nesse contraste de linhas grossas e finas, né, para construir os seus personagens, o seu ambiente, né, e que se resolve bastante com um traço que é bastante bem humorado, né, que facilmente incorpora aí os elementos mais é, nojentos e desagradáveis, né, que é o por onde anda o humor aí do Carranza, e de forma muito clara, de forma muito objetiva, né? Sem querer ser um quadrinho de forma alguma fofo, mas que também não é um cartoon que se afasta muito de uma certa estética de animação, justamente para criar ali esse contraste entre o desejável e o indesejável, né? Um exemplo, falando desse, né, já que a gente está falando de animação, a gente falou um pouco sobre como a animação constrói os personagens, né? Aqui é o exemplo do Cidade Buraco, volume 1, de Emerson Rodrigues, né? O Emerson, que é um ah, animador, né, de Brasília, agora ele trabalha em Goiânia, fazendo um curso de desenho animado em Goiânia. O Emerson tem um traço que é bastante cartunesco, intencionalmente, né? Ele trabalha com desenho animado, né? E aqui a gente pode ver essa, como que o papel, né? Como que a experiência dele como animador, né? Ajuda a criar personagens com bastante identidade, com bastante movimento, né? Existem os elementos, as linhas, elas têm essa linha de movimento, né? Tem essa intenção do movimento. E isso transfere esse movimento para a narrativa, né?
a ideia do movimento nem sempre está ligada é, ao cartoon, né? Por que existe essa diferença entre quem produz para quadrinhos, quem produz para desenho animado, né? A gente pode observar muitos tipos de estilo de narrativa que não são necessariamente ligados à ideia do movimento. Um exemplo bastante clássico, né, é o Níquel Náusea, que o Níquel Náusea, né, do Fernando Gonzalez, clássico, né, um autor clássico aí do quadrinho brasileiro. E vocês estão vendo um exemplo aí do personagem dele, que é um personagem que não é muito conhecido, tão conhecido quanto Níquel Náusea, mas que é uma verdadeira estrela do quadrinho do Fernando Gonzalez, que é o Nostradamus, né? E aí vocês observam como o Nostradamus ele tem uma forma que é praticamente uma batata vestida numa manta, né? Num manto de mago, de bispo, né? Mas observa como que essa forma dele vai construir essa imagem do Nostradamus, né? O nariz, como que ele constrói os olhos, né? Como que tudo no ambiente do cenário, né? Trabalha para essa angulosidade que é o traço dele, né? O traço dele ele tem essa angulosidade, ele tem essa relação da cabeça às vezes maior do que o próprio corpo dos personagens, né? Um traço de repetição que não é de forma alguma pensado para ser repetido com o mesmo tipo de aparência de um quadro para o outro, como o desenho animado cobra, muito pelo contrário, né? Ele sempre vai dar uma primazia para o traço dele, né? Porque a caneta dele vai trazer para esse cartoon que ele constrói, que é o personagem. Um outro exemplo de construção de personagem, nesse caso já bem direcionado para uma reprodução industrial, né? É o caso, por exemplo, do Pererê, do Ziraldo, né? Que é um personagem que ele vai sim passar por mudanças no seu estilo, mas essas mudanças estão muito mais ligadas a uma evolução em termos de traço, né? Em termos de como que o traço vai se adaptando e vai buscando resolver problemas, né? Aqui dá para ver com mais facilidade como que o traço vai buscando resolver problemas, né? Tanto de proporção, ó, como a gente pode ver aqui nos dois pererês aqui no mesmo quadro, né? Tanto de proporção quanto de visualidade, né? Como que o olho do pererê ali no canto, as linhas brancas aqui, né? Elas vão estar mais finas, mais delgadas do que essas linhas brancas, né? Que são mais abertas, né? Então, essa evolução ela vai buscar uma melhoria, e a partir do momento que o Ziraldo ele chega no traço que ele considera apto, né, melhor para essa reprodução, ele mantém o processo para todas as imagens de uma forma muito semelhante ao desenho animado, né? Um dos motivos que eu particularmente deixo registrado que eu não sou muito fã, por exemplo, da alteração que o Ziraldo sofre no quadrinho do Menino Maluquinho. Nada contra no quadrinho, não, na animação do Menino Maluquinho. Nada contra a animação, acho ela bem legal, mas a mudança do traço eu achei desnecessária justamente porque o traço do Ziraldo já é bastante é, anima, animalesco, já é bastante animável, né? Isso a gente pode ver com facilidade em vários outros quadrinhos do Ziraldo, várias outras obras, né? Um outro clássico brasileiro que vai trabalhar com a imagem sintética, né? Não necessariamente cartoon, né? Mas que trabalha com a construção do rosto de maneira bastante cartoonizada, né? A construção das formas em geral de maneira muito dinâmica, mas como a gente já disse, né, muito ligada a essas formas básicas, vai ser justamente o Fábio Colim, né? Aqui um exemplo tirado de Histórias Gerais de Wellington Sberk, que eu já citei aqui, que fez um trabalho, fez o Chalaça, né? Junto com o Antônio Eder, né? E que aqui tá, né? Fez um dos últimos trabalhos aí com o Fábio Colim, que é uma coletânea de vários quadrinhos aí, muralistas, né?
da Minas Gerais antiga, né? Então, o Flávio Colins, né, ele não trabalha com as formas físicas do corpo cartoonizadas, né, ele usa o padrão que é um padrão mais próximo da realidade, mas os seus traços, né, a sua expressão, ela sempre está aí buscando sempre está trabalhando, né, sempre vai estar trabalhando com essa cartoonização do traço, né? E essa cartoonização do traço ela se resolve para vários elementos, não somente esses grandes nomes do quadrinho brasileiro, mas hoje em dia está presente, né, na internet. A gente pode ver o cartoon sendo usado em várias outras produções, né, e absorvendo outros estilos. Esse é o caso, por exemplo, do Juquinha aqui, do Max Andrade, Solitário Acidente da Matéria. E o Juquinha, né, nesse quadrinho, que eu particularmente gosto bastante, ele vai ser um tratado sobre um determinado momento, né, dessa nossa convivência mundial, né, com a internet, da repercussão de memes, da presença constante, né, da cultura japonesa no Brasil e como que o brasileiro é capaz de consumir e produzir, né, a sua própria linguagem a partir desses elementos que vêm da cultura japonesa, principalmente, né, do anime, né, do mangá e do anime, mas o anime talvez tenha um alcance maior do que o quadrinho japonês. E o Max ele vai trabalhar com vários estilos, né, como vocês podem ver pelas imagens, vai passar por vários estilos, né, para contar a sua história, porque é uma história né, segue de certa forma, esse conceito do transbordamento, né, que é essa apresentação de tudo aquilo que constitui a sua produção como artista, está presente nesse quadrinho que você está fazendo, né, não importa, é, presente em cada elemento. É um quadrinho que foi feito para o Instagram, né? E como quadrinho feito para o Instagram, é um quadrinho que é uma página, né, um quadro por página, e aí vocês vão vendo como que ele vai utilizando, né, diversos estilos para narrar a história do Juquinha, a trágica história do Juquinha, tá? Esse estilo japonês é um estilo que ele já vem presente no Brasil há muito tempo, né? A gente pode ver, por exemplo, no quadrinho aqui Mandíbula, que já foi citado aqui em videoaulas anteriores, né? Nós citamos o trabalho da Laura Taide, aqui tem outro quadrinho dela, uma outra tira, né? Bastante simples. Observa como o cartoon dela tem uma mobilidade e uma referência de traço que, né, bebe um tanto ali do mangá japonês. Não, né, claro, não do mangá mais visível, esse mangá de aventura, né, mas alguns mangás um pouco mais de traços mais singelos e transforma na sua própria poética, né? Desse quadrinho que ela está trabalhando, transforma no seu próprio estilo, como que o olho vidrado que ela constrói é diferente do olho vivo, emotivo do desenho do mangá, por exemplo, né? E ela vai construir sua própria estética, sua própria poética, né? Outro exemplo de quadrinho que também vai trabalhar com transformar, né, essa estética narrativa do mangá e do anime para sua própria estética, da sua própria característica, né, é o trabalho do Paulo Krubin, né, o Paulo Krubin que é aí Paulo Krubin, esse que é o A2, que é o Paulo Krubin e a Cristina Eiko, né, são dois quadrinistas aí que têm uma produção bastante bacana no Brasil, é, e que vão trabalhar com um estilo que é um estilo
é uma reinterpretação do traço de influência oriental, né? É importante citar que o Paulo Crubin ele é aí um dos defensores, propagadores desse conceito do quadrinho de transbordamento que o Max Andrade vai usar, né? Vai usar no seu Juquinha, né? Então, o A2 ele tem, né? Ele absorve esses. O A2 nem tanto, né? Essa noção de transbordamento vai estar presente mais nos trabalhos mais atuais do Paulo Crubin, mas que vale a pena ficar de olho, né? Outros quadrinistas vão absorver essa relação com o quadrinho japonês, né? E trabalhar com eles numa relação um pouco mais direta com as idiosincrasias do quadrinho japonês mais famoso e familiar, como são os shonens, né? As linhas de velocidade, os efeitos visuais, né? Esse é o caso, por exemplo, do Starmind, né? Um quadrinhos do Riot e Daniel Bretas, né? Esse quadrinho ele tá, você pode achar procurando por Starmind, mas ele está utilizando aqui, tirado do Fabuloso Quadrinho Brasileiro de 2015, né? Que é uma reinterpretação desses elementos do mangá, né? A partir mesmo de uma ótica bastante particular dos autores, né? Mas que vão estar presentes aí toda essa questão desses gags visuais, desse humor referencial, né? Dessas mudanças de ambiência de um quadro para o outro a partir da utilização do traço de maneiras diferentes, de maneiras é, 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 bastante conscientes, né? Do tipo de expressividade que você vai querer colocar no seu quadrinho, né? E é um trabalho bem interessante de ir atrás e conferir principalmente para quem é influenciado aí pelo quadrinho japonês e mesmo para quem não é, né? É um quadrinho interessante de se ler, de se conhecer. E ainda dentro desse quadrinho destinado para um fim, né, a gente vai encontrar o traço do a gente vai encontrar o traço do Leonardo Maciel, que também tem essa experiência de trabalho para animação, né? E que a gente vai encontrar esses aspectos de animador presentes na construção dos personagens, né? Presentes aí com bastante força na criação dos personagens, e que é, ele deforma, né? Ele estiliza, né? Para fazer referência e construir o humor dele no caso desse Contos Feitos para Deixar Você Doido, né? Uma referência indireta à revista Mad, né? Contos para Tales to Drive You Mad, né? É, então, isso não quer dizer, tá, pessoal, que seu estilo não possa ser livre dessas pretensões mais industriais, tá? Ele não possa ser simplesmente um meio de expressão para o seu trabalho, né? Não necessariamente que o seu trabalho vai ter essa finalidade de se tornar um desenho animado ou de se tornar um quadrinho publicado em vários números, né? A gente sempre foca aí nessa expressividade como sendo ah, um fim direto, né, para o seu quadrinho, independente do que ele vai se tornar posteriormente. Tá? Um exemplo de quem trabalha bastante com uma linha muito clara, um cartoon muito bonito, muito preciso, né? Que a gente pode atribuir à animação, que a gente pode atribuir a outros quadrinhos de outros níveis, mas que vai sempre estar mantendo a sua esse seu traço a favor dele mesmo, a favor da sua história, a favor das suas imagens, né? É o Gomes, né? O Gomes tá aqui,
né, num quadrinho aqui que ele vai brincar assim com como são produzidos esses quadrinhos aí. O Gomes, que é um quadrinista que já tem, né, bastante tempo de carreira, trabalha com jornalismo, trabalha com ilustração para jornal, para diversos fins, mas que sempre vai manter essa qualidade desse traço, essa qualidade desse humor, né? O que não faz com que ele produza tanto quadrinho, né? Mas que aquilo que ele produz seja sempre alguma coisa interessante de se ver, né? E a gente consegue ir mais longe ainda e ver, por exemplo, como que trabalhos como o que da Love Love Six, por exemplo, esse aqui As Pessoas São Frágeis e Ignorantes, né? Um zine, né? Como a gente já viu em outros zines. E nesse zine ela também vai trabalhar, internalizar elementos estéticos do quadrinho japonês, por exemplo, e devolvê-los com uma característica própria, com uma identidade própria, né? Aqui a gente tem esse exemplo aqui dessa página, dessa construção desses personagens, né? Esse olho desses personagens, aqui, esse olhar, esses cílios enormes, né? Que tem esse aspecto, ao mesmo tempo reconhecível, mas assustador, esquisito, né? Vai estar ligado aí a alguns quadrinhos de produção japonesa mais alternativos, né? E que vão trabalhar justamente com esse choque entre o reconhecível familiar e o estranho, né? Gerar esse estranhamento. E aí a gente consegue ver como que isso é utilizado no quadrinho da World War Six. É, Outro exemplo bacana para a gente que vai trabalhar né, nesse sentido total de liberdade da construção do personagem, né? A favor da história, a favor do próprio estilo, né? É um exemplo bastante radical, mas que é importante para a gente lembrar sempre de que um bom quadrinho ele necessariamente não precisa de uma arte de uma arte acadêmica carregada, né? Ele pode ser feito simplesmente pela sua vontade de construir uma narrativa, né? E utilizar esses elementos. É o caso da tira de O Pintinho, de Alexandre Moraes, né? Que é uma tira, né? Uma tira para a internet, um quadrinho para a internet, de recursos mínimos, mínimos, né? Com uma repetição de imagens que chegam, que em si é a sua própria piada, né? E que trabalha o humor de maneira muito, também, com muita sagacidade, com muita maturidade, apesar de ter um mínimo de elementos desenhados de maneira bastante com essa cara de desenhado no mouse, assim, né? Porque não quer, né, a intenção de deixar o seu texto, né, de servir como uma âncora para o seu texto, né? É, o, o texto carrega um humor e esse humor ele sempre fica a partir da imagem que ela constrói, né? Sem se preocupar com reprodução, sem se preocupar com, aliás, né? A preocupação de reprodução é resolvida de maneira muito engraçada, né? Então a gente fica com essa deliberação, esse humor que amplifica o texto, né? Humor visual que amplifica o texto, tá? Um quadrinista de Brasília que tem uma versatilidade impressionante e uma forma de usar essa versatilidade a partir de determinados trabalhos para passar determinadas mensagens, né? É o já citado aqui, o Gabriel Góes, né? O Gabriel Góes que ele tem um trabalho de cartoon, né? Que é muito impressionante, né? A gente sempre pode ver aqui no Billy Soco, né? Esse aqui é o Billy Soco
Guernica, né? Edição especial aí, lançada há um tempinho, é um formatinho, né? A gente vê como que o traço dele aqui, ele está tentando emular, né? Esse desenho esquemático dos brinquedos, né? Que a gente via nos anos 80. Então você vê aqui uma exclusão aí de nostalgia, né? É, e o traço dele aqui com toda a precisão, né, para construir o seu personagem. Então, observa como que ele usa como que o personagem sempre vai ter a mesma aparência, né? Você tem uma preocupação mais de animação aqui, por exemplo, né, para você manter essa aparência dinâmica do personagem. Olha como o tamanho da cabeça do personagem, a relação do tamanho da cabeça do personagem com o tronco, com o corpo, né, e com as pernas e mãos, como que esse tamanho vai acontecer, como que ele vai relacionar o tamanho desse personagem com bastante cuidado, né? Até os outros personagens da revista, né? Durante todo o decorrer da revista, vai, né? Tá sendo trabalhado com esse traço claro, com esse traço que é um tipo de traço que ele é um mestre em fazer, né? Essa clareza do peso da linha, né? Essa estética que é muito bonita aos olhos, né? Mas que ele não vai, essa é a grande característica que eu gosto de ressaltar, uma das grandes características que eu gosto de ressaltar com relação ao o trabalho do Gabriel Góes. Aqui a gente tem o Billy Soco no Inferno, né? O Billy Soco volume 2 aqui, uma outra publicação, e como que nesse Billy Soco o traço do Góes vai estar completamente diferente do Billy Soco anterior, não diferente em termos de identidade, né? Porque você olha, você, né, vê na hora quem é que está produzindo, mas que existe uma, uma outra relação de traço aqui, né? Seja porque o Billy Soco está no inferno e aí ele quer dar uma outra característica para esse traço diferente do Guernica. Aqui você tem um traço solto, né? A mancha, o rabisco, até meio neurótico, assim, em termos de construção. E esse traço dele ele vai passar pela revista inteira, né, em diversos momentos, né, a gente encontra aí o Billy Soco reconhecível como sempre, né, mas expressando uma outra emoção, uma outra atmosfera, né, uma atmosfera que é bastante diferente do quadrinho anterior, né? E que tem a ver com as referências que ele usa, né? A gente pode ver aqui, né, o Goya aqui do lado, né? É, E um dos quadrinhos que ele vai trabalhar isso de maneira mais direta é esse Flores, né? Onde ele trabalha com o seu desenho mais sintético possível, né? Com essa mistura de formas simples com elementos gráficos abstratos, né? E vai construindo uma narrativa que é quase um jogo, né? Quase um jogo de tabuleiro, né? E como que isso está relacionado com essa forma simples de uma peça, né? E como que isso vai dando lugar lentamente a uma narrativa caótica, a um ambiente de total caos imagético, né? E como que ele usa para combinar esses elementos, como que ele pensa, né, essa combinação de elementos aí. Tudo isso que a gente viu, né, pessoal, tá ligado à imagem do cartoon, né? Tá ligado a essa simplificação da imagem para fins narrativos, expressivos, né? Então, quando a gente fala da utilização do cartoon, né, a gente está se referindo a essa forma de sintetizar, né, a forma do desenho de maneira a
transmitir informação com mais clareza, com uma atmosfera específica de humor ou de reconhecimento, né? Ou de contraste de elementos, né? Existem várias razões, assim. Assim como a gente viu como que a caricatura ela vai atuar na criação do desenho da charge, né? Ela vai ser essa base do desenho da charge, e esse desenho da charge ele vai se desenvolvendo e tornando essas formas que vão ser posteriormente utilizadas nas tiras de jornal e assim por diante, né? O uso do cartoon ele vai ser uma ferramenta muito eficiente nesse segundo passo, né, que o quadrinho vai assumir depois dessa imagem de um quadro só, que vai ser essa tira de jornal. Né? O que vai ser a tira de jornal? A tira de jornal é uma narrativa pequena, muitas vezes, né, ela tinha uma intenção de humor, né, justamente porque ela está direcionada a um jornal com a intenção de entreter os leitores, né, no dia a dia urbano do século XX, né, final do século XIX, especificamente no século XX, na verdade. E o Brasil, né, ele é um país que tem uma produção de quadrinho de tiras, né, que é uma característica importante do quadrinho nacional, essa produção de tiras de jornais. Uma das quadrinistas mais importantes nessa criação de tiras, né, que atua desde os anos 70 e que está até hoje aí trabalhando, vai ser justamente a Laerte. A Laerte, que é essa quadrinista já muito conhecida, que já trabalhou com televisão, já trabalhou com animação, já trabalhou com tira de jornal, produzia seu próprio quadrinho, sua própria revista de quadrinhos, o Piratas do Tietê, né? Ela sempre foi um nome registrado, uma marca registrada com o humor gráfico brasileiro, né? Esse humor gráfico brasileiro que se dá pela tira, né? Pela tira de jornal. A tira de jornal ela vai ter essa característica, essa configuração, justamente por fazer parte, né, de um espaço dentro da composição jornalística da página do jornal, né? Página que é dividida entre colunas, né, e linhas, e a tira ela se encaixa, né, nesse formato jornalístico, por isso que o jornal virou esse grande veículo de publicação das tiras, né, durante muito tempo somente tiras de humor, assim. E o trabalho da Laerte é um trabalho que vem, que está presente aí desde os anos 70, né, quando começou ali com a chamada imprensa nanica de São Paulo, né, imprensa é, operária, né, produzindo quadrinhos para esses fins sindicais, mas que depois dos anos 80 abriu aí como sendo, vai ser uma das grandes cronistas do dia a dia urbano brasileiro, né, com uma visão muito bem humorada, né, sempre, né, e um dos traços mais vivos do quadrinho nacional, no sentido de linha, né, no sentido de criatividade do uso dessas linhas e dessas formas para expressar as suas tiras, né? A gente está vendo aqui um exemplo de uma das tiras dos anos 80, né, do Condomínio, é uma tira que muitos dos seus personagens aí foram depois ser reutilizados na TV Colosso, quando a Laerte vai trabalhar como roteirista da TV Colosso, por exemplo, né? Esse aqui é o Síndico, né? Aqui a gente tem outros personagens muito clássicos da Laerte, que são os gatos, né? E aí a gente pode ver como que o traço a linha da Laerte, ela tem esse aspecto curvilíneo, fluido, né, que vai dar vida aí a esses felinos, né? São personagens bastante conhecidos aí da autora. Aqui a gente tem novamente do Condomínio, né? O Condomínio. Aqui a gente tem esse personagem que é o Zelador, né? Que vai ter uma versão dele na na TV Colosso, né, como um dos personagens principais. E a Tira da Laerte, ela vai sofrer uma alteração, né, a partir do momento que mudanças na vida pessoal da autora
levam ela a questionar a maneira com que vinha produzindo seus quadrinhos, né? E passa a transformar esse espaço da tira num espaço de poesia gráfica, né? De uma exploração poético-filosófica desse mesmo dia a dia urbano, só que dentro desse ponto de vista mais subjetivo, né? Mais quase que, às vezes, uma certa inconsciência do sonho, por exemplo. E o que não quer dizer que o humor não esteja presente, mas o humor ele acontece de uma outra maneira, né? Da, da, fora da fórmula fechada, né? Com que ela estava acostumada a trabalhar nas tiras até então, né? E aqui no Manual do Minotauro, esse é o primeiro Manual do Minotauro, 1 de 27, a primeira tira, foi a primeira tira dessa mudança, dessa revolução aí, que é uma influência, né, para muitos quadrinistas aí, atualmente, né? Aqui a gente tem alguns outros exemplos de tira, de como que ela vai explorar essa tira como poesias gráficas, né? E que não necessariamente carregam essa, esse peso da palavra poética, mas que está muito ligado a uma visão diferente de mundo que ela quer passar, e principalmente que desconstrói esses elementos do humor gráfico que ela já havia trabalhado, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, como que essa terceira tira, né? Ela ainda mantém essa relação do humor gráfico, né? Com uma última tira como sendo punchline aqui, onde a piada, né, se fecha e faz sentido, né? Aqui também a gente vê essa relação, mas, né, longe da intenção que criar humor, né? A ideia trazer para um espaço em que nada se espera em termos de reflexão, né? Trazer esse elemento do desconforto, do não familiar, né? E aí, diariamente, né, ela trabalha nessa produção desses tiras, sendo aí uma das principais quadrinistas do mundo, né? Graças a essa sensibilidade, a maneira com que ela traz esses elementos de discussão visualmente, graficamente, né, nas páginas das tiras de Laerte. Tá? Então, a Laerte trabalhou desde os anos 70 com a produção desses quadrinhos para a imprensa nanica, para a imprensa sindical, né, de São Paulo. Nos anos 80, ela trabalhou em conjunto com o Glauco e o Angeli, né, na produção dos quadrinhos da revista Chiclete com Banana, né, e Circo. Posteriormente criou sua própria revista, né, Piratas do Tietê, né, onde apresentava aí, não só um apanhado das tiras produzidas nos jornais da época, né, assim também como histórias maiores, né, histórias em quadrinhos mesmo, com páginas narrativas maiores, né, onde a gente pode apreciar aí a qualidade, o esplendor do traço da quadrinista, né? Mas o grosso do trabalho da Laerte são as tiras, né? A gente tem aqui as tiras dos classificados, publicadas no começo do século XXI, aí, que eram tiras publicadas nos classificados da Folha de São Paulo. A gente tem o Hugo, né? Hugo para principiantes, as tiras do Hugo, que serviam como um diário da personagem, né? E que a gente vai encontrar não só como um diário, como um reflexo mesmo do dia a dia da Laerte, né? Inclusive, um dos quadrinhos, uma das tiras que ela sai do armário é pela tira do Hugo, que depois vai se tornar aí a personagem Muriel, né? Que é a personagem trans da, da Laerte, né? Continua com esse papel de ser esse personagem reflexo diário do dia a dia da Laerte, né?
Aqui, Encadernada dos Gatos, que a gente falou, né? São as tiras, né, produzidas aí nos anos 80, nos anos 90 dos gatos, né? Então, uma produção grande. Lola, a Andorinha, né? Que aí são tiras, né, já dentro desse aspecto das telas de vídeo, né? São tiras maiores aí, de 3 linhas, né? A gente tem esse outro formato que a gente vai encontrar nesse belíssimo Muchacha, né? Que é esse formato também quadrado, de 4 quadros, fixo, né? Tem bastante material e essas tiras do Manual do Minotauro elas podem ser encontradas também impressas nesse livrão, né? Laerte, Manual do Minotauro, aonde dá para encontrar muito, né? Um apanhado enorme dessa produção poética da autora, né? A partir aí de 2014, 2015, ou seja, é um marco, né? Para essa relação que nós vamos construir com a tira, que é a tira, essa unidade básica da narrativa em quadrinhos, né? Como havia dito, a charge ela não tem essa mesma, né? Ela não chega a ser considerada quadrinhos, porque você não tem a falta de alguns elementos ligados aí à leitura, né? À forma do quadrinho, mas a partir do momento que você tem essa unidade, né? De 3 quadros, né? Do mínimo de 3 quadros, onde você tem um decorrer de um tempo, né, dentro desse espaço fixo da folha de jornal, a gente tem aí essa primeira unidade da história em quadrinhos, onde a gente vai encontrar todos os elementos que podem ser ligados ao que a gente conhece como história em quadrinhos, né, os requadros, os balões, os textos, os efeitos de texto, né, para essa videoaula, né, o que eu vou passar de um exercício para vocês produzirem, porque a gente vai falar especificamente sobre a tira, e vocês derem uma olhada nesse gráfico, né? No gráfico do MacLeod, tá? Eu vou estar disponibilizando, vou mandar por e-mail para vocês, né? Darem uma olhada nesse gráfico do MacLeod e tentarem encaixar autores que vocês gostam, que vocês leem, e tentar posicionar o traço desses autores dentro desse gráfico, tá? E aí façam esse levantamento, esse estudo, né? Façam essa anotaçãozinha e a gente vai, nas lives, comentar sobre esse aspecto, tá? A próxima videoaula, a gente já vai entrar naquilo que a gente vai trabalhar mesmo como quadrinho final da oficina, né? A gente viu sobre a função do corpo humano, a gente viu agora sobre a importância do cartoon na narrativa de quadrinhos, e agora a gente vai construir o nosso personagem, né? Então, já vão pensando aí o que vocês vão desenvolver para a história de vocês, porque na próxima videoaula a gente vai focar nessa construção do nosso personagem. Beleza? Então, pessoal, até a próxima videoaula.